Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a Andrea Tavares, atualmente eu sou responsável pela área de engenharia de dados do Banco Carrefour e hoje eu venho aqui em parceria com o Paulo César, nosso Data Lead, para compartilhar com vocês algumas das nossas iniciativas em relação à plataforma MicroStrategy. E a gente traz aqui um tema que toca bastante a questão da gestão da jornada do cliente orientada a dados. Primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade, o convite da MicroStrategy, que trata-se de uma parceria aí de longa data, onde soluções como essa que a gente vai apresentar faz parte do fruto dessa parceria. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o Banco Carrefour. Hoje, o Banco Carrefour ele se posiciona como uma das maiores, se não a maior finteio do país, justamente por sermos uma instituição financeira com características modernas, ágeis e fortemente conectada a um ecossistema do varejo. Como vocês podem observar, essas são as nossas marcas. Nós temos os hipermercados, os postos, drogarias, o Carrefour Market, o Atacadão, Carrefour Express e toda a nossa plataforma de e-commerce. Então, isto somado traz bastante oportunidades para o grupo como um todo. E hoje o banco ele representa um dos maiores emissores de cartões de crédito do Brasil. A gente opera de forma bandeirada, promove e oferece benefícios exclusivos para os nossos clientes no ecossistema do Carrefour e Atacadão. E oferecemos serviços como pagamentos de contas, recargas de celular, bilhete único, saques, seguros, entre outros produtos de créditos que estão relacionados aos desejos dos nossos clientes. Isso tudo, todo este contexto, hoje são os nossos impulsionadores que movimentam o nosso propósito, que é justamente de transformar serviços financeiros em experiência e crédito em qualidade de vida. O banco, ele nasceu como uma opção de pagamento para os clientes do Carrefour, mas em função da evolução e das oportunidades que o nosso ecossistema permitiu, hoje a gente caminha para oferecer uma plataforma de relacionamento totalmente digital. Isto porque, como eu falei, nós temos aqui oportunidades, segmentos que conectados pode gerar sim um ecossistema completamente conectado de serviços que favorece a vida dos nossos clientes no dia a dia. E ao todo, até para fazer com que tudo isso aconteça, hoje no banco nós somos mais de 700 colaboradores e mais de 3.000 profissionais de atendimento e vendas que também fazem parte da instituição financeira. Falando um pouco agora sobre a jornada do cliente, alguns anos atrás, aproximadamente entre 2018 e 2019, o banco ele passou por uma reestruturação em busca da transformação digital. E neste momento, até como fruto dessa reorganização, surgiu a jornada do cliente, onde a gente identificou com base em toda a experiência e conexão do cliente em relação ao nosso serviço e produto, os pilares que representam a jornada dele aqui dentro do banco. Foi então que esses pilares surgiram, iniciando ali por aquisição, onde a gente toca os nossos clientes e também os potenciais clientes, trabalha com essa etapa, evoluindo ali para a etapa de uso e engajamento, produtos e serviços, focando na questão de atendimento, oferecendo os melhores canais, sejam físicos ou sejam digitais, para que ele tenha uma melhor experiência, e por fim chegando na retenção, onde a gente trabalha ali com toda a questão de fidelização e também da satisfação dos nossos clientes. Mas, conectada a essa mudança e também como parte dessa reestruturação, necessidades de dados surgiram e ali a gente começou a mapear algumas dores, porque apesar da gente já ter vários indicadores, várias informações disponíveis ali para o processo de tomada de decisão, existia uma necessidade de ter maior aderência dos indicadores em relação à jornada. E essas foram algumas das dores observadas. Como ter acesso às informações que pudessem ajudar a entender a experiência do nosso cliente em relação aos produtos que estavam oferecendo, a questão da dificuldade de encontrar informações de forma organizada, apesar do volume de informações, a descentralização era um ponto ofensor na busca de dados para um processo de tomada de decisão. A visão dos indicadores era incompleta, e essa desconexão com a jornada também dificultava ver o processo ponta a ponta. Os acessos às informações críticas, que no momento era necessário ver em near real time, elas apareciam com uma latência maior ali em D-1, o que também perdia ali a agilidade no entendimento, na redefinição de estratégia. Alguns indicadores,
eles surgiram ali de forma duplicada, divergente entre si, o que dificultava entender em qual informação acreditar, até porque a questão de origens e regras muitas vezes também eram desconhecidas e isso dificultava ali no entendimento de qual dado deveríamos utilizar para poder dar o próximo passo. E por fim, a complexidade de navegação era um ponto ofensor em relação aos painéis e relatórios, porque eles estavam distribuídos e ali encontrar o caminho mais adequado e correto para o entendimento e análise ali do comportamento do nosso cliente também era algo bastante complexo. Bom, em função dessas dores, a gente trabalhou com cada uma delas e aqui a gente mostra para vocês um pouco desse cenário comparativo. No antes, a gente apresenta o conjunto das dores que eu acabei de explicar de uma forma mais consolidada e o depois foram as ações que a gente endereçou sobre cada uma delas. Então, a gente trabalhou ali com a centralização dos dados, criamos uma conexão muito forte com a área de governança de dados, para a gente identificar quem eram os data stewards, quem eram os data owners, e com isso a gente começou a trazer mais qualidade, maior relevância para o dado e também a unicidade dos conceitos. Isso fez com que a gente tirasse muito mais valor do dado que a gente estava disponibilizando e muito mais assertividade. A busca e navegação das informações também foram trabalhadas, levando ali uma disponibilização do dado de uma forma muito mais fluida. A gente fez uma parceria forte com a equipe de UX para a gente justamente conseguir trabalhar com uma melhor experiência na navegação, reduzir ali o atrito na hora de identificar a informação correta e também trabalhar com questões de fontes e gráficos que pudessem gerar uma maior facilidade na navegação. Trabalhamos inclusive com redução de cliques justamente para ser um acelerador ali na hora de você identificar a informação que você necessitava. E como parte disso, a gente conseguiu unificar os indicadores, levando ali apenas uma versão da verdade. Junto a isso, os indicadores passaram a ter uma conexão muito forte com a jornada do cliente, onde ali você conseguia analisar o comportamento do nosso cliente de ponta a ponta, conseguindo ali trabalhar com as oportunidades e melhorias de forma contínua. E por fim, as informações que eram identificadas como críticas, que a gente precisava delas em tempo real, ou muito próximo do tempo real, também foram trabalhadas, e aí soluções próximas, que disponibilizassem informações próximas do tempo real foram também criadas e disponibilizadas ali na versão web e na versão mobile. Então agora eu vou apresentar para vocês um pouco da nossa solução, vou iniciar mostrando como que a gente endereçou todos esses portais dentro da solução MicroStrategy, como que a gente centralizou essas soluções. Vou iniciar falando um pouco sobre o portal de informações corporativas, onde a gente ali centraliza todas as informações da organização, o que acaba sendo um facilitador. E depois eu vou navegar especificamente pelo portal das tribos. Existem vários, mas o portal das tribos é aquele que se conecta à jornada, trabalhando com cada uma das etapas. Então, iniciando aqui a apresentação, este é o nosso portal de informações corporativas. Ele tem ali uma personalização diante do acesso que é realizado. Ele, na primeira capa, ele traz como boas-vindas os últimos painéis que foram acessados pelo usuário que está logado, que acaba sendo um atalho. Depois ele disponibiliza as últimas atualizações que foram feitas e ali você tem conhecimento daquilo que está surgindo de novo. E por fim, os painéis mais acessados pela empresa como um todo, o que te dá aí uma dimensão de outras oportunidades de análise. E todo este portal ele está separado por diretorias para ser um facilitador na busca de informações. Então, para cada uma delas tem relatórios, tem dashboards, tem visões granuladas e também mais consolidadas, onde você consegue visualizar as informações que é do seu interesse. Então, eu vou me aprofundar um pouco mais na diretoria de negócios, que é onde se concentra as informações relacionadas à jornada, representada ali pelo portal das tribos. Como você vai observar, existem muitos dashboards, muitos relatórios que foram criados para poder suportar o processo de decisão e o entendimento dos nossos clientes. E também existem ali formas de você conseguir fazer essa busca para um acesso mais rápido sobre cada um desses conteúdos. Os dashboards estão separados e eles podem ser vistos com as duas unidades, Atacadão e Carrefour juntas ou separadamente. E ele também oferece ali informações sobre quem criou, uma descrição sobre o que ele contém e também um selo que qualifica o conteúdo que está sendo apresentado.
isso com regras de governança de dados, onde ele vai do bronze, prata e ouro, disponibilizando e representando a qualidade do dado que você vai acessar. Isso acaba sendo ali um facilitador para você identificar a acuracidade daquilo que você vai estar observando. Então, falando agora especificamente do Portal das Tribos, que é o que tem conexão com a jornada, e olhando para a unidade do Carrefour, como você observa ali, a gente tem o funil de vendas, onde você consegue tratar e entender toda a conversão ao longo da experiência do cliente, além de ter as visões diárias, onde você consegue ter uma visão distribuída dia a dia e uma visão também consolidada ali ao longo do tempo para você conseguir ver o comportamento do nosso cliente. Tem outras visões, como o Shared, canal por safra, onde você pode também fazer filtros por canal, produto, lead time, e com isso fazer as análises específicas. Percentual de ativação por mob ao longo do tempo e comparar como que isso vem se comportando. E também contas e ativação por UF canal, onde você consegue ter uma visualização geográfica por regional, até mais do que uma regional juntas, e com isso ver o desempenho de cada um, e com isso também suportar o seu processo de orientação, decisão e revisão estratégica. Outros filtros podem ser aplicados, como vocês podem observar, e aí você consegue ter uma dinâmica bastante grande aí diante do conteúdo e podendo inclusive exportar para depois utilizar esse material para uma apresentação, e como você vê ali, todas essas informações, esse conteúdo pode ser visto para cada um dos pilares da jornada, conforme eu apresentei anteriormente. Aqui a gente encerra a apresentação do dashboard e agora eu vou passar a palavra para o PC, que vai mostrar para vocês como que essas evoluções aconteceram no mundo mobile. PC, por favor. Olá, obrigado, Andréia. E dando sequência, seguindo a nossa evolução aqui na jornada do cliente, e sempre a empresa sendo guiada com o objetivo de se tornar uma empresa orientada a dados, ou data-driven, a gente viu a possibilidade de melhora na frequência de disponibilização das informações em alguns painéis. Tínhamos muitas informações, como a Andrea mostrou, mas a grande maioria deles disponibilizadas em batch ou em D-1. Então, pensando nisso e reforçando muito a nossa parceria com a MicroStrategy, a gente viu que a disponibilização das informações em mobile seria muito importante. E dentre as informações que a gente foi pensando para disponibilizar no mobile, a gente viu que um ativo muito importante no nosso ecossistema é a venda de seguros. Então foi aquela que a gente escolheu, não só para mostrar em mobile, mas também para disponibilizar a informação near real time. E por que os seguros é um ponto importante? Por que a gente foi um dos escolhidos? Porque é uma solução que não afeta só nossos clientes internos do banco, como nossos gerentes regionais, nossos diretores, POs dos squads, mas também atinge diretamente os nossos clientes. Porque com a facilidade e com a flexibilidade que dá para os nossos gerentes, nossos regionais dentro da loja, eles conseguem disponibilizar uma maior força de vendas em determinados horários para que possa atender melhor os clientes ou até atingir alguma meta que está um pouco mais baixo. Então, essas vantagens no mobile, como a facilidade, a flexibilidade, ajudou muito os gerentes na tomada de decisão, porque se antes eles tinham que tomar a decisão em cima de informações que já foram, agora eles passaram a tomar a decisão em cima das informações que estão acontecendo. E é justamente sobre esse painel que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente tem um menu simples com algumas informações, e a gente vai focar um pouco nos seguros. E só falando um pouco do desenvolvimento dele, ele é totalmente feito em document, dentro do MicroStrategy, e o ponto muito interessante é que ele se adapta completamente a qualquer celular. Isso facilitou muito a utilização pelos regionais, porque acaba tendo variação de tamanho, de tela e de configuração, e aí se adapta perfeitamente. Um ponto bem interessante de se ressaltar é a quantidade de utilização e como ele conseguiu penetrar no uso dos usuários. Ele chegou a ter em alguns meses mais de 650 visualizações, considerando que uma pessoa entra um dia e fica o dia inteiro logado, a gente fala que praticamente 20, 30 pessoas por dia acessavam esse painel e utilizavam ele com frequência. E também, como o André falou, a gente fez todo um trabalho junto com o X
para manter padrões gráficos, de cores, de posições, para que a gente conseguisse manter um desenvolvimento com, digamos, a cara da engenharia de dados aqui do banco. Então, sempre que a gente disponibiliza um painel no mobile ou na web, a pessoa consegue ver que aquele foi o painel que a engenharia de dados viu. E falando um pouco do conteúdo, ele consegue sair de uma granularidade de saber a informação de venda no Brasil, quanto que aquele produto vendeu, quanto que aquela informação, quanto que o mercado está sendo, a meta está sendo atingida pelas adesões do Brasil e das lojas, das regionais, a gente consegue chegar até no menor nível de saber se aquela loja específica que eu estou tratando ela está num bom nível, ela está um bom atingimento de meta, as adesões estão boas. E a gente chega até no momento de conseguir ver a hora para conseguir ter uma percepção de se aquela hora está um pouco maior o número de vendas, eu preciso reforçar minha força de vendas, colocar mais pessoal para vender, ou consigo estabilizar as informações que eu tenho, o número de pessoas que eu tenho. Então essas decisões, essas tomadas de decisões que antes eram tomadas só no dia anterior, passaram a ser tomadas imediatamente assim que a necessidade aparece, e resultou num grande benefício para os nossos vendedores, e a rentabilidade e a venda de seguros conseguiu ser, aumento de vendas foi perceptível logo depois que a gente implantou esses painéis. E por mais que a gente já está utilizando bastante o MicroStrategy, a gente não pode parar no tempo, né? Então, a evoluções, a gente constantemente a gente tem que seguir evoluindo. Então, os nossos times responsáveis já estão planejando a migração do MicroStrategy para versões mais recentes, e também fazendo um estudo sobre a viabilidade de transformar o MicroStrategy, que no nosso caso hoje é on-premise, para a versão cloud, trazendo bastante flexibilidade na utilização. Em paralelo, a gente segue incentivando os usuários a continuar usando o Self BI, e aí trazendo um pouco de números aqui no banco. Nos últimos 12 meses nós tivemos um aumento de 25% no número de usuários, e nos últimos 24 meses nós chegamos a 70% de aumento de usuários. Então, esse incentivo e a facilidade que o MicroStrategy tem fornecido com a evolução dos dossiês tem se mostrado bastante útil nos usuários de conseguirem pegar suas próprias informações sem a necessidade de ter uma equipe de TI por trás, sem a necessidade de ter um time construindo essas informações. Os próprios usuários conseguem fazer as suas visões. Junto com isso, nós estamos proporcionando treinamentos técnicos e mentores individuais ou em grupo, para que as pessoas consigam utilizar da melhor maneira possível e consigam pegar os seus números e as suas informações, e fortalecendo sempre as tomadas de decisões, como aquele objetivo que a gente falou desde o começo, que é nos tornar uma empresa orientada a dados. E aqui a gente finaliza a nossa apresentação, agradecendo novamente a MicroStrategy, não só pela oportunidade de apresentar o nosso case, mas pela grande parceria que a gente tem tido nos últimos anos. Fica o nosso agradecimento aqui. Reforço as palavras do PC, acho que essa é uma tremenda oportunidade para a gente compartilhar o que a gente vem fazendo. Trata-se de uma troca bastante relevante no mercado como um todo. E também coloco aqui os nossos contatos à disposição, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre o projeto ou queiram realizar um benchmarking, a gente está à disposição. E obrigada mais uma vez pela MicroStrategy, pelo convite e pela troca de informações que foi possível aqui a gente viabilizar em função dessa oportunidade. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Fábio Caus, aqui, especialista de marketing da MicroStrategy. Gostaria de agradecer a presença do PC, da Andrea. A apresentação foi excelente. Eu vejo que já tem uma pergunta aqui, mas, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida para o PC e para a Andrea, vamos aproveitar esse momento. Manda a dúvida aí no chat, a gente vai olhando aqui e eles vão respondendo, tá? Então, vamos aproveitar esse momento, que não é sempre que temos profissionais tão bacanas assim com a gente, e tirar as dúvidas, aproveitar ao máximo aí o conteúdo que eles têm para compartilhar. Então, a gente já tem uma primeira pergunta aqui, que é da Rosana, que é: qual é o grau de complexidade que o time do Banco Carrefour tem para criar os dashboards e dossiês? Bom, eu vou começar respondendo, né? Primeiramente, boa tarde, né? E agradeço mais uma vez aí a MicroStrategy.
E acho que, assim, a complexidade, ela diverge de times, né? Óbvio que a gente tem diferentes níveis de maturidade ali do ponto de vista de dados, de acessibilidade e de manuseio, mas com esses treinamentos que o PC comentou, né? Com todo esse engajamento da gente de nós sermos cada vez mais orientados a dados, essa é uma cultura que está cada vez maior, né? Então, isso traz ali uma facilidade no uso, na manipulação do dado, através da ferramenta. E como existem esses fóruns, né, de treinamento, monitorias que suportam o uso da ferramenta para poder gerar esse conhecimento, então isso acaba sendo ali uma forma de fortalecer, né, e disseminar cada vez mais o acesso ao dado, né, sabendo que esses níveis de maturidade existem, né, e que a gente tem que trabalhar com ele de forma constante. Mas certamente a gente já está numa fase muito mais madura, onde as pessoas têm muito mais autonomia para poder extrair conhecimento sobre os dados que estão sendo disponibilizados. E primeiro, boa tarde também, né? Desculpa, Fábio. Boa tarde, André, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos. Só complementando também a evolução do dossiê, né? Com os dossiês evoluindo bastante, tem ficado bem mais fácil para os usuários conseguirem criar suas visões. Então, o dossiê acaba sendo a porta de entrada para os usuários começarem a não só criar suas informações, mas começar a utilizar o próprio MicroStrategy, né? E criação de documents e dashboards mais avançados, até futuramente talvez hipercards. Então, com o dossiê mais avançado e com mais fácil, né, mais tranquilo para os usuários criarem, acaba criando a própria vontade dos usuários quererem criar novas visões, novos painéis. Então, a evolução do MicroStrategy tem ajudado bastante também nesse nosso processo. Agora, uma outra pergunta aqui, de cunho um pouco mais técnico. O Josemar está perguntando qual que é a versão do MicroStrategy que vocês utilizam atualmente. A gente está na versão 10. Desculpa, 11. 11.1. A gente está na versão 11.1, nós estamos pensando em migrar, já estamos em processo de conversa para a migração para a nova versão. Em paralelo, junto com a nova versão e esse que a gente comentou na apresentação sobre o cloud, né? Então, a gente está em processo de migração, mas por enquanto estamos no 11.1. Legal. A Rosana perguntou aqui. Bom, o Banco Carrefour utiliza claramente os dados para acompanhar toda a jornada dos seus clientes. Ela pergunta se vocês utilizam também dados para criar algum novo tipo de produto ou alguma coisa que seja comercializado. Os estudos, eles são feitos constantemente em cima do comportamento do cliente, né? E às vezes acontece de você descobrir ali algumas oportunidades, né? De você criar algum produto que tenha algum tipo de conexão com aquilo que a gente já oferta, né? Então, acho que até ao longo do tempo, e olhando para o grupo de uma forma geral, isso aconteceu em algum momento, né? A gente tem ali o Cybercook, que tem uma certa conexão com o varejo, né? Essas informações, elas acabam suportando ali também para outros processos de tomada de decisão. O próprio cartão de crédito, ao longo do tempo, foi evoluindo para novos produtos, porque foi observado que o nosso cliente precisava, existia um desejo do mercado, né, sobre um crédito pessoal, sobre um facilitador ali na hora do pague contas, então, seguros de fatura. Então, tem uma porção de produtos que foram crescendo com base na observação do comportamento do cliente, né? Então, isso muito através de dados. À medida que você vai observando ali as necessidades que vão sendo apresentadas, aí sim acaba se criando algum produto que tem ali uma aderência, né, àquilo que está sendo solicitado, e aí você consegue ter uma melhor experiência do nosso cliente. Tem um ponto que não são produtos, mas como a gente tem uma conexão forte com o GA, né, André? Então a gente consegue ter uma resposta dos usuários, por exemplo, no uso dos nossos aplicativos. Então, páginas que a gente sobe, a gente consegue identificar se as páginas estão sendo bem usadas, se aquele botão que a gente imaginava que o cliente ia clicar, ele está clicando, não está clicando. Então a gente consegue ter algumas respostas, não de produtos específicos, né, mas de aplicativos e aplicações que a gente vai subindo e consegue identificar se está tendo a resposta do cliente ou não está tendo a resposta do cliente, e aí ele consegue fazer as alterações de acordo com essas respostas. Maravilha. E só para ficar claro para todo mundo, por GA você quer dizer Google Analytics, correto? Google Analytics,
a gente chama carinhosamente de GA, mas é o Google Analytics. Inicialmente, a gente usou a própria conexão do MicroStrategy para conseguir os dados, né? Então, a gente fez uma conexão direto com o Google via MicroStrategy, e depois de um tempo que a gente viu que a informação era importante e conseguiu criar criar ações em cima dessas informações, a gente passou a estruturar essa informação e a gente traz para o nosso banco de dados, para o nosso Big Data, e usa o MicroStrategy para visualizar essas informações. Legal. Bom, parabéns aqui. Eu queria entoar o coro do pessoal que está elogiando vocês aqui no chat. Mais uma vez, parabéns. Acho que o Banco Carrefour, representado por vocês aí, tem se mostrado um caso de sucesso tremendo do uso da plataforma MicroStrategy. Isso muito devido também ao lado dos profissionais, né, que estão utilizando a tecnologia. A tecnologia não é nada sem as pessoas para saberem utilizá-la, né? E aí fica o meu agradecimento e o parabéns novamente, até porque recentemente eu vi aí nas notícias que foi divulgado, né, que vocês tiveram um projeto de muito sucesso, um aumento de 20% nas vendas. Então, é muito legal ver clientes como o Banco Carrefour, que tem feito aí um esforço muito grande para utilizar a plataforma da melhor maneira possível. E é muito legal saber que vocês apareceram na mídia aí também, falando do caso de sucesso de vocês. Mais uma vez, obrigado. Não sei, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Bom, eu acho que é isso. Podemos encerrar. Jared, I think we can close the session. Thank you guys one more time. Muito obrigado, muitas gracias.